Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje: hospedagem em formato geodésico, opção inovadora em Gramado. Chocolateiros otimistas com as vendas na Páscoa. Definido como será a troca de ingressos para jogos da Taça Gramado de Futebol 7. E uma entrevista com o produtor cultural Fernando Gomes. Ele fala sobre um projeto com índios caigangues da região. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro, 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Hospedagem em formato geodésico, opção inovadora em Gramado. Tecnologia, conforto, inovação em meio à natureza. Um lugar com todas as facilidades do mundo moderno, mas com a tranquilidade que algumas pessoas procuram. Idealizado pelo casal Clara Miceli e Christoph Grins, ela natural do Rio de Janeiro e ele de Novo Hamburgo, o Domo Supernova é a primeira hospedagem Smart Home do Rio Grande do Sul em formato geodésico. Essa ideia surgiu há 3 anos atrás, no meio da pandemia. Eu e minha esposa, a gente estava buscando um local que a gente pudesse ofertar uma proposta de hospedagem um pouco diferente do que a gente via no mercado. E aí Gramado caiu como uma luva. Localizado a 5 quilômetros do centro de Gramado, a hospedagem é ideal para quem busca privacidade. O local foi projetado para se tornar uma experiência única para os hóspedes e tem como um dos seus pontos fortes a tecnologia. O domo, ele é como se fosse um quarto de hotel, mas a unidade é toda automatizada via comando de voz. Então o hóspede vai ter acesso a comandos que vão deixar ele controlar as luzes, controlar o cinema, controlar várias automações que a gente tem aqui, algumas surpresas. A gente também tem a lua artificial, que o hóspede pode ir ali na banheira, no deck, e durante a noite pedir para a Alexa ligar a lua, fica um clima muito legal. A gente tem também algumas automações para chuva de verão, onde quando tem sol na banheira forma um arco-íris artificial ali na região do deck. Também tem uma experiência que o pessoal gosta bastante, que é a neve artificial. Então, quando a gente começou, a gente ofertou esse add-on, e esse add-on foi um sucesso. Para saber mais, acesse @HighLowStays.
Chocolateiros mantêm otimismo em relação à Páscoa. Crescer 10% em relação à Páscoa do ano passado. Este é o objetivo dos chocolateiros gramadenses, que projetam uma produção de 600 toneladas para o período. Hoje a Choco, entidade que reúne os principais produtores de chocolate, promoveu um encontro com a imprensa no qual destacou o otimismo com as vendas da data. A entidade lembrou que o setor vem de 2 Páscoas com prejuízo, em função de restrições provocadas pela pandemia de Covid. O presidente da Choco fala agora como estão as vendas a pouco mais de 10 dias do domingo de Páscoa. As expectativas são boas, apesar de ainda estar um pouco abaixo do esperado, né? Mas nós temos 2 semanas ainda aí para Páscoa e a expectativa é boa. Acredito que vamos atingir o objetivo. Definida como será a troca de ingressos para jogos da Taça Gramado de Futebol 7. Com realização do Grêmio Fut 7, a Copa, que ocorrerá neste final de semana na Vila Olímpica da Várzea Grande, vai reunir personalidades do futebol brasileiro. Já estão confirmadas na competição as equipes do Grêmio, Vasco da Gama e Santa Cruz de Recife. A 4ª equipe deve ser anunciada amanhã. Os ingressos podem ser trocados nesta quarta e quinta-feira. 700 deles estão disponíveis. Um ingresso vale 2 litros de leite e para adquirir é preciso ser morador de Gramado e apresentar um comprovante de residência. Cada CPF poderá retirar até 2 ingressos. Veja agora como vai funcionar a troca. Também serão comercializados ingressos pelo Grêmio Fut 7. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @Grêmio Futebol 7. Confira agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. A terça-feira foi de céu azul na cidade das Hortênsias. De acordo com a meteorologia, na quarta-feira deve voltar a chover. Há 70% de chances que ocorra chuva com trovoadas. A temperatura não varia muito. Os termômetros podem marcar mínima de 17 e máxima de 26 graus. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias e vivências de uma aldeia caigangue na região. Este é o tema do trabalho do projeto cultural feito pelo produtor Fernando Gomes, que eu tenho o prazer de recebê-lo agora. Prazer em tê-lo no programa. Tudo bem, Miron? Prazer é meu. Quando começou a ideia de fazer um projeto cultural em cima dos caigangues de Canela? Nós fizemos conjuntamente durante a pandemia, quando surgiu primeiro o edital da Lei Aldir Blanc. Aí aprovamos, conseguimos aprovar esse projeto aqui que conta o artesanato deles, a cestaria caigangue, feita de cipós e taquaras típicas aqui da região, coletadas na Floresta Nacional, em outros locais aqui. E não aprovamos um projeto que viemos a aprovar no ano seguinte em outro edital, que era não só do artesanato, mas ampliando também para a dança, para a música, para os esportes, vestimenta, idiomas. E aí que surgiu, então, no final do ano 2021, e iniciamos no ano passado, que é um edital daí do Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Cultura, edital chamado Expressões Culturais, e que o projeto, então, Histórias e Vivências, foi aprovado e começamos a realizá-lo agora em setembro do ano passado. Quantos índios caigangues vivem na região e onde eles ficam? Onde eles moram? Onde eles moram. Eles estão lá na Flona, que o pessoal
sempre chamou de IBAMA, né? O antigo IBAMA, hoje administrado pelo ICMBio, eles chegaram em 2006, já tem bastante tempo, né? Reivindicaram o território deles junto à FUNAI já naquela época. O projeto, o processo, ele qualificou depois de muito tempo, é sempre muito lento, né? Essa questão de territórios, de demarcação de terras indígenas no Brasil. E eles estão, então, há cerca de 15 anos nessa retomada Caigangue, né, em Canela, que é na Floresta Nacional. E o número deles? São 31 pessoas, 31 a 32, não me engano. Mas há outros tipos de tribos aí na região também. Sim, há pouco tempo, em dezembro de 2021, chegaram a etnia Guarani, retomando seu território junto à barragem dos Bugres, né? Então estão aqui há pouco mais de um ano, são 2 aldeias muito próximas entre uma e outra, e um tempinho antes haviam chegado os Xoclém, lá em São Francisco de Paula, na Floresta Nacional de São Francisco. E esse teu projeto cultural, o que ele prevê, o público que quer conhecer um pouco mais dos caigangues, qual é a atividade que tem previsto e onde? Então, o projeto ele é bem amplo mesmo, né? Ele contempla essas várias vertentes, vários segmentos artísticos e culturais, não só artísticos, né, mas culturais, ou seja, de costumes dos caigangue. E no projeto foi inscrito, então, que tinha esse cunho, esse objetivo de diminuir o preconceito. Infelizmente ainda existe, né, contra o indígena, ou seja, que as pessoas busquem saber, busquem se conscientizar, entender que eles estavam aqui antes de nós chegarmos, né? Nós, descendentes de alemães ou de italianos ou portugueses, para ficar aqui nessas 3 etnias aqui de Gramado Canela, e com muita dificuldade estão aí hoje ainda, né? Na verdade, claro, como bem fala no Museu Major Nicolete, recém-inaugurado aqui em Gramado, que é o momento histórico, assim, quando Gramado assume que, de fato, para a chegada dos europeus, tiveram que convidar os indígenas a se retirar, né, para usar esse termo com um eufemismo aí, eles voltaram depois de muito tempo e retomaram, ou estão em processo de retomada dos seus territórios, né. E aí a gente recomenda muito, assim, que todo mundo possa buscar, né, informações sobre esse projeto e assistir pela primeira vez, quem sabe, uma dança caigangue, ou entender sobre o pinhão, né, que é algo espiritual também para eles, né? Mais do que só um alimento, a própria araucária, a relação com a gralha azul. Então, extrapola um pouco essa questão artística, né? Que tem a ver com a dança, com a literatura, com o artesanato, com a contação de histórias, mitos de origem, mas justamente assim, todos os hábitos deles, né? Então, a gente recomenda, ainda agora em abril, que tem o Dia dos Povos Indígenas, né? O 19 de abril, antigamente se chamava o Dia do Índio, né? É uma oportunidade naquela semana ali, nós temos diversas atividades, são 7 atividades, que todas abertas ao público, para poderem, então, conhecer um pouco mais sobre essa etnia. Eles mantêm viva a tradição anterior? Ou... Sim, eles mantêm boa parte, né, dos rituais. Hoje, claro, não conseguem manter todos eles, alguns espirituais até nem realizaram ainda desde que estão aqui, que eles têm muito respeito sobre, né, pelos próprios rituais. Seria muito bom, claro, o cacique está aqui falando sobre essa questão, falaria, né, sem a menor dúvida, com muito mais propriedade. Vamos convidá-lo no dia 19 de abril. Podemos sim. Acho que será um prazer. Dia 19 estaremos, que é a quarta-feira, né? A gente está em Gramado com alguma atividade, que agora não me recordo, mas depois a gente coloca, estarão sendo divulgadas, né, no Instagram, no perfil, que é o @caiganguecanela, perfil da retomada, e todos poderão visitar, né, conhecer essas várias atividades, participar. Você falou há pouco em preconceito contra o indígena. Essa tribo caigangue de Canela não tem nada a ver com aqueles indígenas que, em feriadões, vêm a Gramado vender artesanato em rua ou mesmo lá no Lago Negro. São também da mesma etnia, que eu saiba, eles, né, também caigangues, que eles chamam de os parentes, né, que vêm de outros municípios e por lei eles podem vender o seu artesanato desde que o genuíno, né, e não vender produto industrializado da China, do Paraguai, enfim. Mas isso tem acontecido também bastante em Canela, de virem e se postarem próximo à igreja. Isso aconteceu no fim de semana agora, de a fiscalização retirar o material, porque por lei eles podem vender em qualquer local o seu
produto genuíno, mas não industrializado. Então, quando a gente, né, se questiona assim, bom, mas são os mesmos? Como eu disse, né, nessa aldeia aqui tem 31, 32 pessoas e eles também vendem o seu material, mas é muito comum as pessoas confundirem, né, que vêm outras etnias ou outras aldeias de fora e às vezes não tem como muito saber, né, quem é quem, mas de fato eles vendem somente o seu artesanato. Hoje em dia já vendem os livros também, né, então os caigangues de fato já estão, que bom, com uma maior estrutura, estão há mais tempo aqui, em detrimento dos Guarani, dos Xoklen, que estão há menos tempo e estão necessitando um pouco mais de auxílio. Fernando Gomes, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, muito obrigado pelo espaço. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.